Olá a todos, eu me chamo Gabriel de Farias Fraga, eu sou doutorando na área de Biociências na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSP, também professor da disciplina de Fisiologia Humana para cursos como Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Física Médica, entre outros. Estou aqui para fazer o pitch do terceiro módulo da pós-graduação em Docência do Ensino Superior e Metodologias Ativas de Aprendizado do Descomplica, e vou falar aqui sobre conteúdo contextualizado. Então, o que é a contextualização do conteúdo? Nada mais é do que trazer temas do dia a dia para servir como base do conteúdo que será tratado em sala de aula. Então, basicamente, a gente pode pegar dúvidas que os alunos tenham, ou até mesmo algumas vivências ou eventos que estejam acontecendo na sociedade, e trazer isso para servir como uma base mesmo, um ponto de partida para os conteúdos a serem abordados em sala de aula. Ou também utilizar aqueles conteúdos que seriam classicamente utilizados em sala de aula, que muitas vezes podem ser abstratos, e colocar isso em um contexto mais presente na vida do estudante. Eu vou dar alguns exemplos aqui de uma aula que eu dei na semana passada sobre fisiologia gastrointestinal. Então, basicamente falando sobre todo o percurso do alimento, né, desde a ingestão até a excreção, digestão e absorção principalmente, em que eu queria falar em um ponto, né, um determinado ponto aqui nesse slide, sobre a fisiologia do estômago, mais especificamente a estruturação de células do epitélio gástrico, né? E como elas vão liberar enzimas, vão liberar principalmente também ácido clorídrico, que vai compor o suco gástrico, vai digerir boa parte do bolo alimentar, e também como essas próprias células elas conseguem se proteger desse ácido extremamente forte, né, e corrosivo, a partir de uma barreira de muco e bicarbonato. Então é um conteúdo bastante denso, né? Ainda mais levando em consideração todo o resto do conteúdo que vai tratar de diversas outras estruturas, né, para serem decoradas pelo aluno e principalmente entendidas por eles, mas que a partir daqui, desse slide, por exemplo, dá para a gente fazer algumas conexões com alguns temas que com certeza os alunos já ouviram falar. Então, o primeiro deles é o mecanismo de ação de um remédio chamado omeprazol, que por eles se tratarem de estudantes da saúde, com certeza eles já ouviram por aí, pela algum familiar falando, ou até mesmo algum amigo, e que tem grandes chances ou deles não saberem realmente como esse remédio funciona e talvez nunca terem se perguntado como é o mecanismo de ação desse medicamento, ou já saberem e não terem ainda relacionado com o conteúdo. Então, no próximo slide, que seria esse daqui, eu traria um artigo, já deixarei ele também indicado para caso os alunos tenham interesse de pesquisar depois, né, e se aprofundar no assunto, mas colocando o mecanismo de ação deste medicamento que se relaciona diretamente com o conteúdo abordado aqui. Esse medicamento ele vai atuar na inibição das proteínas que vão jogar prótons de hidrogênio para o lumen gástrico, né, que vai formar um ácido clorídrico. Esse medicamento, então, ele vai inibir, ele é muito utilizado em tratamento de gastrite. E se relaciona diretamente com a fisiologia que a gente está tratando aqui. E também, em um outro slide, a gente vai tratar da infecção de H. pylori, que é uma bactéria que pode, inclusive, causar úlceras no estômago, que vai atuar nessa barreira de muco e bicarbonato. Então, são dois conteúdos aqui, dois temas que eles com certeza já ouviram em algum lugar. Talvez não tenham relacionado ao conteúdo a partir daquele momento, mas agora relacionam. Então, na próxima vez que eles ouvirem isso, em qualquer outro lugar da vivência deles, eles vão, de alguma forma, lembrar desse mecanismo que foi tratado em aula, mas também trazer um pouco de todo esse conteúdo que foi tratado na disciplina de fisiologia. Um outro exemplo também que eu dou é na parte da integração de fase gástrica intestinal, que basicamente a gente estava falando sobre como os diferentes hormônios liberados no sistema gastrointestinal durante o processo de digestão vai influenciar outros órgãos. E aqui eu pude trazer no próximo slide uma discussão sobre o Ozempic, que é um medicamento que está sendo muito utilizado hoje em dia, de maneira inadvertida, inclusive, e que com certeza gerou muitas dúvidas nos estudantes, talvez algum deles podem até me trazer em aula, só que nesse caso ele se relaciona diretamente com o conteúdo tratado, mais especificamente com o hormônio GLP-1. Então eu aproveito essa oportunidade para trazer esse tema, né, na aula e contextualizar bem esse conteúdo com o tema da atualidade.
dessa forma. Então, a gente pode ter um conteúdo bastante abstrato, muitas vezes, que pode ser contextualizado e melhorar o entendimento do aluno e também trazer para ele uma referência maior, não só daquele conteúdo acadêmico, mas também de algum assunto do dia a dia. E também o aluno ele pode sentir mais à vontade a partir daí de trazer algumas dúvidas que ele tenha ouvido por aí, ou uma dúvida que ele sempre tem a respeito de fisiologia humana, por exemplo, e gerar novas explicações, novos conteúdos, até mesmo de algumas disciplinas que até podem aparecer só lá no futuro, mas que ele pode já adiantar. Dessa maneira, ele acaba se tornando mais ativo na própria aprendizagem. Por isso é só, muito obrigado, até mais.